Pois é, já de volta aqui no Cidade Alerta e hoje eu estou recebendo o prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, doutor Hildon Chaves, que ele vai contar pra gente aqui, na verdade vamos fazer um balanço, né, sobre o ano de 2019, um balanço do ano de 2019 e também os projetos para o ano de 2020. Prefeito, primeiro feliz ano novo porque ainda não tinha te visto, né? Trabalho cá, trabalho lá, trabalho cá, você fica olhando ali, obra aqui, olhando obra ali, acaba não se encontrando. Feliz ano novo. Feliz ano novo também, Sandra, para você, já passando um pouquinho aí, quase meio mês. E também para todos vocês que nos assistem nesse momento. É um prazer mais uma vez estar aqui contigo. E nessa que é a segunda entrevista minha do ano. Segundo bate-papo também comigo, né? É o segundo bate-papo comigo. Eu acho que é. É o segundo. Apenas o segundo. Eu acho que tem que vir mais vezes aqui, viu? Você viu o nosso cenário novo? Como é que tá lindo? Comentando, Sandra, que lindo que ficou, tá? E já pega ali o entroncamento que você observou, né? Pega o enrocamento ali da estrada, né? Que chama. Enrocamento. Sandra, uma curiosidade. Aí foram transportados da margem esquerda para a margem direita 200 mil metros cúbicos de pedra. É o equivalente a 200 mil caixas d'água de 1.000 litros cheia de pedra. Assim. Um metro cúbico é mais ou menos aquele volume. Então 200 mil cúbicos de pedra transportado da margem esquerda para a margem direita aí do Rio Madeira para poder fazer esse enrocamento, porque na época do barranco ele se modificava. E ficava um visual muito feio também. Vai, e agora, eu acredito que agora aí até meados desse ano aí a gente consiga fazer a entrega desse bate-papo. Já começamos logo então com a questão da praça. Em que pé que tá lá? Essa parte já terminou? Essa parte do enrocamento, sim. E agora estavam concluindo também toda aquela parte de obras que ficam enterradas, que a gente não vê, mas que são fundamentais. Então a drenagem, se dobrou a capacidade de drenagem do espaço, então toda essa preparação. E agora eu acredito que mais uns 4 ou 5 meses aí, acho que lá para maio deve estar pronta essa parte. Não, a entrega do complexo. Porque isso aí foi a parte mais demorada. Os barracões que estão todos em restauração já. Já estão? Já estão. Então, são obras simultâneas. Simultâneos, exatamente. Estão andando estão atuando lá em várias frentes. Eu acredito aí, Sandra, que no mais tardar até julho aí a gente deve estar reabrindo o espaço, entregando para a população um espaço completamente revitalizado. Não é uma maquiagem como fizeram no passado. É um trabalho aí, um investimento de aproximadamente 30 milhões de reais para a realização desse projeto. 24 milhões da Santo Antônio e 6 milhões da Prefeitura, Governo do Estado e União. A litorina já está andando, depois quando terminar ali, aquele trecho até lá, com a locomotiva também vai começar? Vamos lá, Sandra. Na enchente de 2014 surgiu um pedaço de quase 1 quilômetro por onde passavam os trilhos. Então ali ficou uma obra pesadíssima, muito complexa. Nós estamos aí avaliando a possibilidade de colocar alguma coisa, alguma composição, fazendo o trecho entre a estrada de Santo Antônio e talvez a Via Candelária. Mas eu não vou assumir o compromisso com a população nesse sentido, porque pode ser que a litorina já está... Já está lá funcionando. Já está funcionando. Então, inclusive, falando em estrada de Santo Antônio, nós asfaltamos aqueles... Faltava 300 metros, né, do asfalto que vinha, passava pela frente do cemitério, ali na estrada de Santo Antônio. Na hora de chegar no complexo lá, aí faz... Lá no Marechal Rondon, inclusive. Faz 100 anos que aquilo lá estava... O povo esperando para asfaltar aquilo. Nós asfaltamos agora, na semana que passou, e eu determinei também o asfaltamento do estacionamento, do pátio do estacionamento lá. Porque todo mundo precisa ir conhecer ali. Todo mundo tem que dar essa atenção. Nós temos que resgatar o nosso patrimônio histórico. Falar em história, nós também estamos trabalhando no bairro Triângulo. Mas deixa eu falar, que você está falando de asfalto. Vamos pegar essa parte aqui, que eu tenho certeza que tem um monte de gente ali que está do outro lado, que está tudo querendo saber sobre asfalto, porque é impressionante. O que te pedem é asfalto, é a coisa que mais pedem.
É porque há uma deficiência muito grande de asfalto aqui na nossa cidade. Então, eu digo, quando a gente chega em Ariquemes, por exemplo, a 200 quilômetros aqui, é 100% asfaltado. Ji-Paraná é quase 100% asfaltado, Jaru, Ouro Preto, cidades do interior. E Porto Velho, como capital do estado, tem aí 500 quilômetros de rua sem asfalto. É uma loucura. Então, assim, se cada um que me antecedeu tivesse feito um pouquinho mais, nós não teríamos um panorama tão ruim. E o que mais me cobra nas redes sociais, Sandra, é justamente asfalto. E eu tenho dito, eu não vou conseguir resolver todo o problema de asfaltamento de Porto Velho de uma vez só, mas a cada rua que a gente asfalta, está mais perto de chegar na sua, que está nos assistindo nesse momento. Então nós temos que começar por algum ponto, por algum lugar. Então, assim, para esse ano aí, olha, eu devo fechar o mandato, Sandra, entre recapeamento e asfalto novo aí, com aproximadamente aí, sei lá, uns 250 quilômetros de... 250 quilômetros. Isso, fechar o mandato com 250 quilômetros. Entre recapeamento e isso daria asfaltamento. Sairia de quantos por cento? Vamos falar de percentual. Eu acho que a gente vai... Da demanda reprimida? E o percentual que passa Olha, a ser? eu acho que a gente vai atender aí uns 40% da demanda reprimida. Nesse caso aqui, o que eu quero entender é assim, Porto Velho tinha quanto por cento? Porque você já falou essa conta, mas eu não lembro de cabeça. 50 e poucos por cento, Sandra, de ruas sem asfalto. Sem asfalto. Aí, nesse caso, com esses quilômetros que você asfalta, aí vai baixar para 30. Para 30. É uma diferença muito grande. A gente está transformando a cidade em muitos bairros. O bairro Mariana acontecendo. Fizemos no final do ano passado o bairro Conceição, praticamente o Coab inteiro, o bairro... Enfim, olha, foi muito asfalto ano passado. Flodoaldo Pontes Pinto. Eu tenho uma lista aqui: o Floresta, o Cunhã, o Triângulo, Eldorado, Caladinho, Castanheira, Esperança da Comunidade, Tiradentes, Lagoinha e o Conceição, que é uma obra que estava terceirizada. E nós terminamos com o pessoal próprio, com o nosso pessoal. Então agora, nós temos aí para esse ano, uma parte já foi licitada, outra parte está sendo licitada essa semana ainda, mas... Agora, nesse ano, sai o bairro Lagoa, bairro Igarapé. O pessoal do bairro Lagoa, eles esperam por isso... Há 30 anos. Há 30 anos. É um desespero quando chove. Mas esse desespero é em outras partes da cidade também. Sim. Então, assim, é um drama. Agora, deixa eu falar uma coisa sobre essa questão da inundação. Que a gente vê, ninguém gosta de ver a inundação, evidentemente, porque afeta a todo mundo. Mas não acontece só aqui. Eu estava vendo imagens outro dia de Catânia, na Itália, a água na cidade, que estava uma coisa. O que acontece, não só em Porto Velho, mas no mundo, em várias cidades, para alagar tanto assim? Eu não sei essa explicação técnica. Sandra, aqui, vamos falar um pouco mais de Porto Velho. Claro, a gente vê alagamentos agora, principalmente nessa época do ano, em todos os no lugares. Rio de Janeiro, em São Paulo, que são cidades aí que têm 500 anos de idade, são mais consolidadas, tudo. Aqui, vamos separar aqui em dois tipos de alagamento. Vamos falar, por exemplo, em 4 de janeiro do ano passado, deu um alagamento ali que interditou ali na Rio Madeira. Olha, choveu em 3 horas, mais de 50% do que era esperado para o mês inteiro de janeiro. Então não tem drenagem que resolva uma situação dessa. Quando o volume d'água é muito grande, por que não tem como resolver? Quando o volume é muito grande. Essa é uma quando você faz a drenagem, você encaminha aquela água, aquele volume de água para um igarapé. E o igarapé vai para o Rio Madeira. Então, quando o volume d'água é muito grande e o rio também está alto, a água não consegue escoar. Então, a drenagem não funciona quando o volume é muito grande. Então, mas isso acontece em momentos esporádicos. Agora, aonde não tem nenhum tipo de drenagem, e é a dificuldade maior da cidade de Porto Velho, que é extremamente plana. Porto Velho é uma mesa. E quanto mais plano e quanto mais longe estiver o curso d'água, mais profunda tem que ser feita essa drenagem. Ela é mais cara e mais complexa.
Já pegando na parte da drenagem, e essa drenagem, essa obra grande que você está fazendo naquele bairro, como é que chama o bairro ali? Flamboyant. No Flamboyant. Ali nós estamos em fase de assinatura de contrato com o segundo colocado daquela licitação, que a empresa também abandonou. Porque deu um problema, a primeira abandonou. A primeira abandonou. Era a mesma empresa, a Global, que fez as duas obras, do Flamboyant e a do Conceição. Do Conceição nós já resolvemos com o nosso pessoal e maquinário. Caso haja algum problema nessa contratação, nós vamos entrar e fazer. Mas o ideal é que a gente consiga contratar outra empresa para poder liberar a equipe da prefeitura para outras frentes de trabalho na cidade de Porto Velho. Agora, outra dúvida também, e aqui no Cidade Alerta eles sempre pedem isso, por que algumas ruas elas são asfaltadas, aí faltando só um pedacinho para chegar na outra, não vai? Não é bem assim, Sandra. Eu tô botando assim, não, assim termos da pergunta que eles me fazem aqui. Num lugar que falta 500 km de asfalto, sempre tem um restinho, nunca termina o restinho. Você só vai terminar quando você chegar na última rua. Ela só ficou faltando um pedacinho, claro. Mas uma hora você tem que parar. Você não tem como. Essa reclamação é comum, não é? É comum. Nós fizemos nós fizemos aí várias ruas o ano passado, que era assim, o bairro inteiro asfaltado, tinha 2 ruas ali que não tinha asfaltado, que não tinha asfaltamento. Então nós temos várias, ali no bairro Agenor de Carvalho, ali perto da rua Medianeira, por exemplo. Nós fizemos ali e o entorno, então tinha umas 4 ou 5 ruas ali que não tinha asfalto e todas as outras estavam asfaltadas. É porque alguém começou a fazer esse programa de asfaltamento lá atrás, por algum motivo parou ou encerrou o mandato e aquilo foi ficando. É mais ou menos isso. Agora, também nós temos a questão de drenagem também. Então, às vezes tem um local que a gente consegue fazer uma drenagem superficial. Então, porque a drenagem ela pode ser profunda ou superficial. A sarjeta é a drenagem, quando tem algum tipo de queda. E às vezes chega num ponto que já não tem mais. Então não adianta você avançar numa rua dessa. As ruas que estão sendo asfaltadas, elas têm drenagem? Tem drenagem. Em alguns casos nós fazemos essa drenagem superficial. Em outros casos também estamos fazendo a drenagem profunda, como no bairro Mariana também, que está todo drenado já. Então assim, depende da situação, depende do essa programação para esse ano agora, quais são os bairros? Sei que você já falou, não vou conseguir te falar, né? Sandra, mas deixa eu falar o seguinte, vamos falar em quilômetros. Nós estamos aí com a programação terceirizado 64 quilômetros de recapeamento em Porto Velho. E às vezes a população não compreende, Sandra, e fala o seguinte. Por exemplo, no ano retrasado, nós estávamos recapeando a Marechal, na região central do município. Aí uma pessoa ia passando por ali, falou: prefeito, o senhor está asfaltando onde já tem asfalto. Gente, não é assim, nós temos que trabalhar nas duas frentes. Nós temos que conservar o nosso asfalto, quer dizer, o desgaste é que faz o buraco surgir nessa época do ano. E aí reclama que tem um buraco. E aí reclama que tem um buraco na hora que bate com o carro e tal. E na hora que está asfaltando, está recapeando, também reclama. Então assim, fica meio difícil a gente saber o que vai fazer exatamente. Mas é isso. Nós temos que trabalhar nas duas pontas. Nós temos que trabalhar no preventivo, na manutenção. Então é o recapeamento. São 64 quilômetros que nós licitamos. Está em vias de contratação desse recapeamento. E mais 60 pela equipe da prefeitura. Então nós vamos recapear 120 quilômetros de ruas esse ano. Isso aqui é em Porto certeza? Velho. É certeza. Isso é certeza? Isso é certeza. Então tá. Agora tem uma outra questão aqui que eu queria tocar no assunto também com o senhor, por causa que tem 30 anos que eu moro aqui, 30 anos é reclamação. E aqui no Cidade... Eu estou pegando algumas questões que são reclamações frequentes aqui no Cidade Alerta. Recorrentes. Belmont, Estrada do Belmont. Vamos lá. Por que é tão difícil resolver? E não é só na sua gestão. É o que eu estou falando, tem 30 anos que eu moro aqui. Sandra, é o seguinte... 30 anos é um problema. É o seguinte, faz mais de 20 anos que o governo cuida daquele trechinho, que é o trechinho da confusão. Todo o resto da estrada a prefeitura cuida. Agora ali por onde passam centenas de caminhões de combustível por dia. O governo do estado recebe mais de 80 milhões de ICMS desse combustível. Quer dizer, será que o governo não dá conta de fazer 5 quilômetros de asfalto?
é um asfalto mais complicado. É um asfalto, então por ali passam todo o combustível que vai para Ariquemes, que vai para o interior do Rondônia. Isso tem que ser assumido, isso é uma obra do governo. O governo tem que assumir isso aí. Ali, então, é uma responsabilidade do governo? Há 20 anos deveria ser. Mas há 20 anos que os governos estaduais vêm dando manutenção naquele trecho. Todo o resto, nós iluminamos, inclusive, já a Estrada do Belmonte, que nunca tinha sido iluminada. Nós estamos fazendo essa boa parte disso aí. Agora, aquele trechinho é o governo que tem que fazer. Que é o problema, se não passar combustível ali, o problema é do estado todo. Eu estou falando de 5 km de asfalto. Mas a responsabilidade recai sempre sobre a prefeitura, a culpa. Olha, o governo sempre deu manutenção. Sempre nesse trecho de 5 quilômetros. E existe a possibilidade de vocês conversarem para resolver esse assunto em definitivo? Eu já conversei com o secretário lá do DR, encasquetou com isso e está nessa... Vamos ver o que é que vira. Eu não sei. Bom, a resposta está dada, que eu prometi para vocês que eu ia perguntar sobre a Estrada do Belmont, que está sempre aqui todo mundo reclamando. A outra coisa... Aqui é o tanto de coisa que eu tenho aqui para falar. Tem 1000 coisas aqui. Nós a cidade amanheceu sem ônibus, né, prefeito? E aí nós sabemos que a questão é a falta de pagamento da empresa com os funcionários. Aí a minha pergunta é a seguinte: como é que a prefeitura ela pode, ou existe uma forma da prefeitura intermediar isso daí? Qual o papel da prefeitura? Nós estamos acompanhando. É aquela situação, existe uma concessão precária. Por que está precário? Precário é o seguinte, o atual empreendedor não tem segurança jurídica. Por quê? Nós tínhamos 2 empresas de ônibus, todo mundo lembra, Três Marias e a outra eu esqueci o nome, mas as 2 funcionavam muito bem. O meu antecessor rompeu esses 2 contratos e criou o raio do consórcio Sim. E de lá para cá a coisa só desandou. Nós licitamos na semana passada, na semana retrasada, uma nova empresa para o transporte coletivo. Só que essa empresa tem que levar aí uns 3, 4 meses para se instalar. Ela tem que fazer essa mobilização. Está resolvendo, então? Porque a licitação estava deserta? Não. Ela não deu deserta. Nós tivemos uma empresa participante e que, segundo informações, é uma empresa que transporta aí mais de 1 milhão de passageiros por mês aí. Nós estamos falando aqui de um transporte de 70 mil, 80 mil pessoas dia. É 400, 500 mil pessoas dia que essa empresa transporta em várias cidades do interior de São Paulo. Então, me parece que é uma empresa sólida e que vai dar conta de fazer o nosso transporte aqui. Mas ela foi a única participante, Sandra. Foi a única participante? Foi a única participante. É muito complicado para as empresas virem para cá, prefeito, quando você pensa que os trajetos são curtos, né? Quando você vai pensar... Não, Sandra, a empresa deve ter feito um estudo de viabilidade e encontrou viabilidade para ela. Qual é a dificuldade? O problema é o seguinte, Sandra. Aí como... tinha as 2 empresas que faziam serviço de Porto Velho. Aí o Mauro decretou a caducidade. E aí foi contratar o consórcio Sim, que aí acabou ficando sem contrato porque deu problema na licitação, ele não licitou mais. E realmente é um negócio muito complicado, nem culpo. Eu acho que não deveria ter desarranjado o que estava funcionando. Esse é o problema. Então desarranjou. Naquela época, Porto Velho transportava 110 mil passageiros por dia e caiu para 70 mil, 65 mil. Caiu a metade. Então hoje, Rio Branco transporta mais passageiros do que Porto Velho, que é uma cidade bem menor que Porto Velho. Então, assim, mas nós esperamos resgatar esse transporte coletivo. Essa é a questão, que se torna pouco atraente para quem quer vir. Se torna pouco atraente, porque se o cara não tem contrato, como é que ele vai financiar, por exemplo, a compra de uma frota nova? Entendeu? Essa licitação agora é para quantos anos? É 15 anos prorrogável por mais 5. Então nós estamos falando de 20 anos. Não, aí o cara que tem, o empresário que tem um contrato de 15 anos, de 20 anos, ele consegue investir 20, 30, 40, 50 milhões em ônibus novos, por exemplo, em ônibus, enfim, é diferente.
Tem um planejamento. Tem um planejamento, né? Exato. O que está atualmente não tem. Ele não tem segurança jurídica e também não tem acesso a esse tipo de coisa. Eu não estou colocando a culpa nele, mas assim, é a situação que se criou em Porto Velho e, graças a Deus, nós estamos conseguindo resolver. Passamos aí quase um ano construindo esse edital. É um negócio muito complexo, porque é uma licitação que envolve bilhões ao longo de 20 anos. Então tem que ser tudo muito bem planejado, tudo muito bem organizado. Mas nós acreditamos que vai dar tudo certo. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho na questão de asfalto, que a Kétia está me lembrando aqui, que é a Avenida Oswaldo Ribeiro, que é asfaltada, que é a única via de acesso ao residencial Orgulho do Madeira, no bairro Jardim Santana. E entre as duas ruas, Oswaldo Ribeiro. Oswaldo Ribeiro, é asfaltada essa rua. E ela é a única via de acesso ao residencial Orgulho do Madeira, lá no Jardim Santana. E as ruas, entre ela, né, Kétia? A Kétia que me botou essa pergunta aqui. As entre-ruas, elas estão intrafegáveis. E estão intrafegáveis e também não tem asfalto. Se tem alguma... o Orgulho do Madeira, na verdade, Sandra, a parte da Zona Sul, eu acredito que melhorou muito a mobilidade para sair da Zona Sul e chegar na Zona Sul. Conclusão dos viadutos, do viaduto da 3,5, por exemplo, criou um espaço bacana, o viaduto da Campos Salles, enfim. Mas a Zona Leste ainda está um pouco prejudicada. É meio complicado sair da Zona Leste, entrar e sair da Zona Leste. Eu acredito que nós vamos resolver esse ano, ou começar a resolver esse ano, esse problema com duas obras que vão ajudar muito a Zona Leste. Uma é o asfaltamento da Avenida Rio de Janeiro, do Orgulho do Madeira até a Jorge Teixeira, numa linha reta. Porque boa parte da Rio de Janeiro, ela chega numa hora que termina o asfalto. Então, esse asfaltamento até o Orgulho do Madeira, tinha uma vala muito grande, nós já colocamos um tubo ármico e hoje se passa por essa vala com tranquilidade, um carro baixo, inclusive. Hoje já existe a estrada, mas está no chão. E a outra é a da Calama, continuando a Calama até o Cristal da Calama. Então vão ser dois novos acessos. O camarada sai numa linha reta essa até a Jorge Calama, Teixeira. que é a tela no Cristal da Calama, essa daqui também é uma pauta frequente aqui também. As duas obras, mas assim, eu até entendo, são duas obras muito caras, Sandra. Nós conseguimos, com o trabalho nosso de articulação em Brasília, nós conseguimos uma emenda, várias emendas, uma grande emenda que se dividiu em várias obras com os nossos deputados federais, da legislatura passada. Então essa obra, tanto a do Orgulho, tanto a da Rio de Janeiro, quanto a da Calama, Sandra, são obras que custam cada uma mais de 10 milhões de reais. Isso é quantas vezes mais uma drenagem normal? 3 vezes, não. Olha, com a conta num papel de padeiro, que a gente fala, 1 quilômetro de asfalto é mais ou menos 1 milhão. Terceirizado. Sim. Quando eu faço com recurso próprio e a nossa equipe da prefeitura, fica mais barato. Então, grosso modo, 1 milhão. Lá está saindo por 3. É muito mais. Por causa da drenagem. A drenagem é muito longa. Tanto é que ninguém nunca fez, até hoje. Até hoje está inacabado. Então, E essa obra ela vai ficar pronta quando? Sandra, eu não sei quando é que vai ficar pronta, mas nós estamos licitando esse mês. Já está licitando? Está licitando já. Projeto aí, recurso, emenda empenhada, questão agora de trâmite licitatório, se vai ter algum questionamento do Tribunal de Contas, o Judicial, etc. A gente não controla essas coisas, mas o projeto está pronto, o recurso está disponível, é só começar essa obra. Bom, asfalto você está fazendo a rodo, pelo jeito, né? Bastante, Sandra. Bastante. Pode reclamar de muita coisa, menos de asfalto. A gente não vai conseguir resolver tudo, né? Não tem como resolver todos os problemas de Porto Velho. Mas nós temos aí 64 quilômetros de recapeamento, mais outros 60 nossos, aí mais o que está acontecendo, essa obra aqui, fantástica aqui da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, do Colégio Padrão, Sandra. O
Colégio Padrão, nós estamos concluindo aquela obra que nunca foi concluída. Depois que o Chiquito morreu, ninguém mexeu um tijolo lá. Eu já te falei que aquele Colégio Padrão foi uma promessa de campanha do Chiquito, que eu li essa promessa de campanha na época que eu apresentava o programa dele, eu que apresentei o programa dele. Pois aí, ele não terminou porque morreu. Exatamente. Um problema de saúde e enfim, não terminou e ninguém mais mexeu lá. E nós estamos concluindo também, entregando mais essa obra para a população. Aguardada. Eu acho que olha, Colégio Padrão, Sandra, acho que Colégio Padrão e a Estrada de Ferro são dois equipamentos públicos que estão no imaginário da população do Porto Velho. E aí, como eu falei no início, nós estamos também trabalhando na Estrada de Ferro, no bairro Triângulo e na Igrejinha de Santo Antônio, resgatando a nossa história. Isso faz parte, isso tem que ser feito. A própria mudança da sede da prefeitura para o prédio do relógio é simbólico, é importante. O escritório da empresa que deu origem ao surgimento de Porto Velho como cidade. Então ali está o gabinete do prefeito. Eu entendo que tem tudo a ver também. A forma de proteger o prédio também, né? Também. Agora, prefeito, vamos falar de uma coisa boa aqui também, que foi o aumento do salário do servidor municipal, que não recebia aumento há décadas. Inclusive o pessoal lá da Indur também, numa felicidade. Aumento real, né? E o aumento real. Olha, na verdade, nós ajustamos a casa, Sandra. Passamos aí mais de 2 anos aí ajustando a casa, porque olha, nós não podemos dizer que a Prefeitura de Porto Velho está informatizada. Para você ter uma ideia, eu não uso um computador no gabinete do prefeito, porque eu não tenho que olhar. Os programas da prefeitura, um não fala com o outro, é uma confusão e nós estamos resolvendo isso, estruturando mesmo o órgão. E conseguimos aí com muita economia. Olha, Sandra, por exemplo, sinalização de trânsito nos 2 últimos anos da gestão anterior, gastaram em 2 anos 20 milhões. Nos 2 primeiros da nossa gestão foi para 3,5. Então, assim, nós economizamos aí dezenas e dezenas de milhões de reais. Mas por isso, nos 3 anos, 150 milhões. Olha, Sandra, nós estamos com mais da metade da nossa dívida, do nosso endividamento de precatórios no Tribunal de Justiça. Era mais ou menos 440 milhões, hoje deve estar próximo dos 200 milhões. Uns 100 milhões nós ajustamos só corrigindo cálculos que estavam errados. E pagamos mais 100 e tantos milhões de precatório. Tivemos condições de fazer o pagamento, não o pagamento, mas a compra, e não pagamos ainda porque eles não entregaram os ônibus. Compramos 146 ônibus 0 quilômetro para resolver de uma vez por todas o problema do transporte escolar e pagando com recurso do caixa da prefeitura. Como é que vai ficar agora a questão da escola das crianças? Vai dar para recuperar? Como é que vai ficar? Vai recuperar ao longo do ano. Vai recuperar aos pouquinhos ao longo do ano, mas o mais importante, Sandra, é que nós resolvemos de uma vez por todas. O investimento é de um pouco mais de 36 milhões de reais. São poucas prefeituras do Porto de Porto Velho, principalmente na região norte, que têm condições de fazer um pagamento, um investimento desse, tirando do caixa. Aumentamos o salário dos servidores, com aumento real de 5 ponto alguma coisa por cento. Enfim, isso é a organização, é a gestão. Porto Velho é a 5ª capital em transparência no Brasil, na região norte. Em primeiro lugar da região norte, a 5ª entre as capitais brasileiras. Então, assim, nós tínhamos um portal de transparência com 60 e poucos por cento de transparência. Hoje está aí acima de 98% de transparência. São as coisas... Nós arrumamos a casa. A casa está pronta e a prefeitura está funcionando. Não fizemos mais porque o déficit é muito grande, mas estamos aí prontos para continuar avançando. Agora, eu estou aqui tentando puxar na memória do período da campanha, e eu sinceramente não consigo me lembrar, se a rodoviária foi promessa de campanha ou não. Não, porque a rodoviária é uma situação esquisita, Sandra. O terreno é da prefeitura, mas a concessão é do governo. Cuidar de rodoviária não é coisa de governo. Eu já conversei com o governador,
O Daniel tinha mas quase passou, Sandra, mas não passou. Não passou. Não passou porque tinha que votar não sei o que na Assembleia e tal, e trocou o governo e enfim. Eu conversei com o governador esses dias, mas não teve efetividade. Então a prefeitura não pode fazer... Eu não tenho o que eu possa fazer. A rodoviária mesmo que queira. Não, porque ele está lá em cima da... Como é que eu vou despejar o governo? Tem que ter um entendimento entre o prefeito e o governador. Eu estou disposto, eu assumo, mas me passa. A mesma coisa é o espaço alternativo? É pior ainda o espaço alternativo, porque nem ele cuida da postura, porque não tem estrutura para isso, não é função do governo. E a coisa não anda. Nem eu posso fiscalizar, porque, enfim, a gente não recebeu aquela obra ainda... Oficialmente não recebeu. Porque faltou estacionamento, sabe? Estacionamento o Confuso começou a fazer, daí depois passou para o Daniel e, enfim, o fato é que não ficou pronto. Está precisando asfaltar ali. E você só pode limpar, a prefeitura só pode limpar, mas olha, não pode a gente limpa, troca, faz manutenção de lâmpada, enfim, tudo isso a gente faz. Mas não pode multar, não pode fazer mais nada. Porque a gente não tá ruim, tá complicado esse negócio. Não tá com vocês. Então são os dois problemas. Mas é bom que se explique isso daí, prefeito, porque a população às vezes ela não entende que é a questão da rodoviária, por exemplo. Acha que de repente não, como se tem sempre as promessas de campanha. Eu não prometi nada. Mas estou dizendo no caso, ou no caso do espaço alternativo, por que a prefeitura não faz isso? É bom que se explique também. Tem outras coisinhas também que a gente quer falar, mas eu preciso fazer um intervalinho, mas eu volto já com mais. Até já. E já de volta aqui com o Cidade Alerta, e eu hoje aqui batendo um papo com o prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, doutor Hildon Chaves. Prefeito, eu tenho uma pergunta aqui do telespectador. Pode colocar na tela para mim, por favor, Kétila? A respeito da saúde, a falta de médico nas UPAs e nas unidades básicas de saúde. É o Edivan do Bairro Novo. Ô Edivan, boa noite. Edivan, na verdade nós contratamos emergencialmente vários profissionais de saúde, inclusive médicos, mais de 50 médicos e demais profissionais de saúde. Estamos fazendo um concurso e também aprovamos uma lei na Câmara de Vereadores que autoriza a Prefeitura a contratar médicos avulsos por plantão. Então, assim, às vezes acontece. Como é que funciona? Não, nós vamos ter um banco de profissionais que vão se inscrever e vai fazendo um rodízio, vai chamando. Então o médico faltou, porque chega no carnaval, por exemplo. Aí começa o atestado médico, todo mundo adoece. Começa o atestado médico, o médico adoece, enfim. É aquela situação que todo ano acontece. Aí a gente vai poder contratar fora. Esse médico contrata por para um plantão de 6 horas, de 12 horas, de 24 horas, conforme tanto aqui como nos distritos. Então, é o que a gente está fazendo para resolver. Uma saúde pública, um show, uma maravilha, é impossível, não tem lugar nenhum no Brasil. Nós temos que ser realistas. Mas nós podemos e estamos já melhorando a nossa saúde. Então, essa situação, ela vai dar um refresco bastante, não? Vai, mas às vezes acontece, Sandra, não é Olha, eu conto sempre o ano passado, o ano retrasado, a Ieda foi levar meu filho, estava no Rio de Janeiro, numa rede de hospitais que é a maior do Rio, particular. 4 horas esperando para fazer uma consulta não é o nome desse médico de ouvido? Otorrino. 4 horas no Copadó para ser atendido. Aqui o camarada chega, demora 1 hora, 40 minutos numa UPA, reclama. Assim, tem coisa que procede e tem coisa que não procede. Mas isso faz parte do nosso trabalho. Então, o que depende da gente, que é a contratação dos profissionais, nós estamos fazendo. Já fizemos boa parte delas, bastante. O que deve dar um bom alívio. Pergunta sobre o IPAM, que é outra polêmica também, viu? O que está acontecendo? Cadê? Sandra, meu nome é Ivo. Pergunte ao nosso prefeito o que está acontecendo com o IPAM. Ivo, boa noite, Ivo. É Sandro, né? Não, é Ivo. Não, é Ivo. Boa noite, Ivo. No IPAM, a conta não fecha. Nós vamos ter que necessariamente sentar com os servidores.
ficou pronto a semana passada um cálculo atuarial, que eu não tive acesso ainda a esse cálculo, mas já eu sei que ficou pronto. Eu conversei com o presidente do IPAM semana passada sobre esse assunto. Então, assim, nós temos... Está havendo um descasamento entre a receita e a despesa. Está ruim para os médicos, que estão recebendo com atraso, os hospitais, e não está funcionando. Então, tem profissional já que está se recusando a atender o IPAM. Porque isso é privado, gente. Nós estamos falando da saúde do servidor e da família dele. Isso não é uma... Porque o IPAM tem duas linhas. Uma é o IPAM Previdência, esse está bem. E o outro é o IPAM Assistência, que é para os funcionários e seus parentes, que é esse atendimento. Então, a prefeitura coloca 7%, entra com 7% da folha de pagamento, e o servidor, eu acho que com mais 7%, coisa assim. Pode ser que esses percentuais estejam equivocados, mas é mais ou menos isso. E com esse recurso se faz a saúde. Mas aquilo começou para ser a saúde do servidor, aí hoje é do servidor, é do cônjuge, dos filhos menores de idade não pagam nada, pode ter 1, 2, 3, 4, 5, 10 ou 15 meninos, é do mesmo jeito, é a mesma coisa que paga. E o pagamento é mínimo? Aí não está dando. Como é que você vai? O IPAM hoje ele acompanha mais de 30 mil pessoas. 30 mil. E existe uma forma... E são 12 mil servidores. Existe aumentar a contribuição. Exato. Ou diminuir cobertura. Na conta não fecha. É simples, é só fazer a conta. Mas isso a gente precisa sentar e conversar. Não é... Olha, Sandra, para você ter uma ideia, quando eu assumi, a primeira providência que eu adotei foi tirar o servidor comissionado do IPAM Assistência. Porque acontecia, são lendas urbanas, mas comenta-se que às vezes a pessoa era contratada só para fazer uma cirurgia de alto custo. Não, o IPAM hoje tem um crédito de mais de 40 milhões de reais para receber da contrapartida do servidor, e muitos desses casos são servidores que eram esses temporários, comissionados. O camarada entrava, ficava um mês ou dois lá na folha, fazia uma cirurgia de 80, 100 mil reais, pedia as contas, ia embora e ficava a conta para o IPAM pagar. Então eu proibi, eu acabei por lei, aprovei uma lei quando assumi, no primeiro mês de mandato, tirando esse, porque eu já sabia que o IPAM, da forma que estava, não ia dar certo. Então nós demos uma sobrevida, mas nós vamos precisar sentar para ver, ajustar a contribuição ou diminuir cobertura. Bom, acho que está respondida a pergunta. Agora eu também queria entrar na questão aqui dos títulos definitivos, que esse também foi um tema muito interessante para dentro da tua gestão, que realizou aqui o sonho de um bocado de gente, né? Nós já entregamos mais de 6 mil e nós temos uma expectativa de esse ano entregar mais 12 mil. A gente deve fechar o mandato aí com 18 mil títulos entregues. Título de gente, como da figura A, Sandra, ali no bairro Pané, não se chamam de Panaí, mas é Pané, Arigolândia, que a gente estava esperando há 100 anos. E nós conseguimos entregar esses títulos ainda lá, já no primeiro ano de mandato. Então, assim, isso é fundamental. Nós fizemos regularização fundiária, Sandra, nos distritos. Nós entregamos em Nova Califórnia os primeiros... Olha, nenhum distrito, nenhum imóvel dos distritos tinha documento. Vamos entregar agora mais 3.500 títulos de União Bandeirantes e a cidade quase toda. Então, assim, é um avanço muito grande. Agora, por que o senhor pede para que seja colocado no nome da mulher? Convenhamos, eu acho que a mulher é mais responsável. Eu acho que a gente preserva mais o patrimônio. Muitas vezes aquele imóvel é o único bem de raiz da família. E eu entendo que, estando na mão da mulher, a família fica mais protegida. Olha, nada contra os homens. Eu também acho que não é nada contra os homens, não, mas quando tem filho na parada aqui, os homens vão embora e não quer saber, não. A gente ainda tem que brigar pela pensão, então tá certo mesmo, tem que ficar com a casa mesmo, porque senão o negócio... Vocês sabem aí, casa, que a situação complica, né? Tem que brigar até para dar pensão. Agora,
Deixa eu tocar nesse assunto aqui que precisa tocar também, que o G1 ele fez essa pesquisa com todos os prefeitos do Brasil inteiro e você ficou com 34% mais ou menos. Mas a minha equipe pecou em algumas situações, Como Sandra. é que fala? Das promessas de campanha. Das promessas, mas teve coisa lá que, na verdade, nós não respondemos, o meu pessoal não respondeu direito o questionário. Então por exemplo, na educação. A educação, a meta era atingir a nota do IDEB lá no parâmetro fixado pelo MEC. Nós estávamos em 4,7, chegamos em 5,1, a nota do MEC era 5,2. Então faltou um pouquinho. Um pontinho. Mas subiu. Mas está contando como não cumpriu. Então, pelo menos parcialmente. Quer dizer, quando mais da metade é parcial e essa informação não foi, mais algumas outras coisinhas. Eu acho que no segundo semestre deve ter uma nova edição disso aí, eu não sei. Mas está dentro do padrão também, porque tem muita coisa também, Sandra, que não foi compromisso de campanha, não foi promessa, mas foram feitas. Então, por exemplo, o bairro Garapé, que a gente vai asfaltar, bairro Lagoa, tudo isso aí não foi compromisso de campanha, não foi promessa de campanha. E tem coisa que a gente não vai conseguir fazer. Por exemplo, SEASA. Para fazer a SEASA, quem tem que fazer é o governo. E a prefeitura entra junto. Eu tive uma reunião com o secretário Padovani, muito boa, por sentido. Mas ele tinha um sonho de fazer, não tinha? Mas não viabiliza. Na verdade, eu acho que foi um equívoco. Não viabiliza porque... Eu nunca vi um prefeito falar que foi um equívoco. Foi muita sinceridade da sua parte. Não, mas é o meu jeito. Não, porque assim, nós dependemos dos demais municípios, então precisa de uma articulação estadual. E o Estado, inclusive, me parece até que já tem o terreno ali próximo da Santa Marcelina. Que tem que ser o governo, né? Agora, aqui a gente está no finalzinho do programa, faltam menos de 2 minutos. O que é que nós temos para esse ano que você faz muita questão? Tudo, Dentro Sandra. de tanta coisa que você tem que fazer. Tudo, Sandra, tudo. Essa questão da estrada de ferro, a requalificação da região central. A requalificação é o recapeamento em todas as ruas da região central, melhorar a iluminação, dar uma resgatada nesse centro histórico de Porto Velho, integrar, então inverter o sentido da 7 de setembro. Inverter o sentido da 7 de setembro, das Nações Unidas para cá, porque Porto Velho, se você observar, ela cresceu de costas para o Rio Madeira. Temos o tempo aí, Kétia, porque as pessoas às vezes ficam perguntando por que inverter a 7, 1 minuto e meio, 1 minuto, consegue explicar? Não, vamos lá, pega uma explicação de 1 minuto, né? Não, é porque é justamente isso. Se você observar, Porto Velho tem uma orla maravilhosa, que boa parte dela está escondida, e a cidade cresceu de costas para o rio. Você vai em qualquer cidade do mundo que tem um rio, e aliás, a maioria dos rios, dificilmente você vai achar um rio tão bonito quanto o Rio Madeira. É bonito mesmo. Tão imponente. E ninguém vê o rio. Então nós vamos inverter por isso. É um aspecto simbólico. A ideia é urbanizar o entorno do prédio do relógio, que hoje é o prédio da prefeitura, e integrar esse prédio e esse entorno, integrar com a própria estrada de ferro. E a praça da estrada de ferro. Ser entregue. Exatamente. Então, aí junto com isso, melhorias e reformas nas praças da região central, e eu acho que nós vamos ter aí uma capital com outra cara. Vamos torcer, esperar mesmo para que isso tudo aconteça, que se realize tudo isso. Olha, vou ter que encerrar bem rapidinho, porque já vai entrar a programação nacional, o Jornal da Record. Nós vamos nos encontrar amanhã, mas eu quero te agradecer muito, prefeito, por ter vindo aqui, e eu espero que o senhor venha aqui em breve. Obrigado, Sandra. Muito obrigado. Um abraço a todos vocês aí. Feliz ano novo mais uma vez. Tchau, gente. Obrigada. Vocês vão ficar agora com o Jornal da Record. Tchau.